Abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, nossa primeira leitura nesta manhã de domingo. Comecemos versículo 1 e versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos para outra parte da Sagrada Escritura, desta vez em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 a 34. Jesus está falando aos seus discípulos no grande sermão conhecido como Sermão do Monte. Diz o Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos para a confissão de nossa fé. Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg. Domingo de número 9. Catecismo de Heidelberg, domingo 9. Domingo 9, Catecismo de Heidelberg, Deus Pai, nossa criação. Pergunta e resposta 26. Em que você crê ao dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência, é meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que proverá tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma, e que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isto Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso, e quer fazê-lo por ser um Pai fiel. Então deixem, por favor, abertas suas
suas Bíblias nas passagens de Gênesis 1, abertas não, mas deixem preparadas nelas, Gênesis 1 e 2 e Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo número 34 e no domingo 9 do nosso catecismo, pois a doutrina da palavra de Deus exposta no domingo 9 é o tema da nossa pregação nesta manhã. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o tema da mensagem de Deus para nós nesta manhã é o seguinte: você confessa que, por causa de Cristo, Deus é seu Pai. Esse é o tema da pregação nesta manhã. Você confessa que, por causa de Cristo, Deus é seu Pai. E se você prestou bem atenção no domingo 9 de nosso catecismo, nós temos aqui uma confissão pessoal feita por um crente. Notem que a pergunta é: em que você crê? Está assim em seu catecismo? Pergunta 26: em que você crê ao dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Percebam que a pergunta não é para o seu pai, nem para a sua mãe. A pergunta não é também para o seu esposo ou para a sua esposa. A pergunta não é para o seu irmão que está ao seu lado ou a sua irmã. A pergunta é para você. Em que você crê? A outra coisa que você deve notar é que, além de ser uma pergunta para você, é uma pergunta para um crente, para uma pessoa que crê naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a resposta de imediato é: creio. Veja a resposta 26, creio. Você sabe que esse verbo crer, quando ele está sendo conjugado na primeira pessoa do singular em latim, é credo. Credo. Você está dizendo creio. Por isso que esse documento tão antigo da Igreja de Jesus Cristo, chamado Credo Apostólico, ele é chamado de credo, porque é um indivíduo, um crente, que está confessando tudo aquilo que ele crê, conforme a palavra de Deus, confessando o Evangelho que nos é resumido nos 12 artigos de fé que nós conhecemos como Credo Apostólico. Então é um crente que está dizendo: creio. E em nosso catecismo, como nós fazemos parte de uma igreja de Cristo, uma das igrejas de Cristo na história, ele vai explanar mais sobre essa fé sua como crente, a fé que é bíblica. Então, tomando essa perspectiva, esse ponto de vista, o que você como crente confessa acerca de Deus Pai? A primeira coisa que você confessa é que a relação entre Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é uma relação eterna. Veja o que você diz: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou e etc, etc, etc. Note que você, como um cristão, você diz que crê que Deus é o eterno Pai de Cristo. O que significa dizer isso? Que sentido isso tem para nós como cristãos? O que eu posso aprender sobre isso? O sentido e o que você pode aprender é que o Pai, ele nunca deixou de ser Pai. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu eterno Filho. Nós confessamos que é o eterno Pai. Isso significa que Jesus sempre, eternamente, ele foi o unigênito de Deus. Dessa forma,
Você, como crente, como cristão, você está dizendo que Jesus sempre, eternamente, Ele foi de igual natureza do Pai. Significa dizer que para você, Jesus, Ele não foi criado pelo Pai. Jesus não é uma criatura de Deus. Significa dizer que Jesus não foi adotado pelo Pai. Isso parece algo sem importância para muitos de nós hoje, mas não é. Porque na história da igreja, quando você estuda as doutrinas cristãs, você vai ver que a igreja de Cristo, na sua história, ela combateu falsos ensinos sobre a relação entre Deus e Cristo, entre Deus e Jesus, entre o Pai e o Filho. E uma dessas heresias era ensinar que Jesus, ele era uma criatura, que Jesus em dado momento ele foi adotado pelo Pai como seu filho. E nós, como crentes, seguindo a igreja de Jesus Cristo e o que a palavra de Deus nos diz, nós dizemos claramente, negamos claramente qualquer ensino que Jesus se tornou filho de Deus em algum momento da sua história, como diziam, por exemplo, os arianos do segundo século, como diziam os socinianos no tempo da Reforma, como dizem hoje os testemunhas de Jeová, aqueles vendedores de livros tão bonitos e tão bem ilustrados que se encontram com você no meio da rua, aqui em Curitiba é muito forte isso, ou chegam em sua casa batendo na porta. Os testemunhas de Jeová, eles são nada mais, nada menos do que os velhos socinianos do tempo da Reforma e os hereges arianos do segundo século, que negavam a divindade do Filho, a divindade eterna do Filho, negavam que Jesus Cristo é Deus, diziam que Jesus Cristo e dizem que Jesus Cristo é uma criatura e que o Pai o adotou em algum tempo da história. Nós sabemos muito bem que isso não se baseia na palavra do Senhor Deus, pois a palavra de Deus já no início de João, quando o apóstolo João ele está nos ensinando acerca da humanidade de Jesus Cristo, ele declara muito bem para nós acerca da divindade de Jesus. Esse Jesus que é homem, ele é Deus também. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem esse Verbo que é Jesus, nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos que ali Jesus estava com Deus. Jesus que é Deus. E tudo que na criação passou a existir, foi criado, não foi criado sem Jesus. A relação que nós confessamos do Pai com o Filho é eterna. Isso diz assim que Jesus é de igual natureza do Pai. Porque o Pai nunca deixou de ser Pai, porque o Filho nunca deixou de ser Filho. É eterno. Pai do Senhor Jesus. Em segundo lugar, você confessa que o Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. Veja que creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou, etc. Novamente nós vamos nos lembrar ou conhecer, se não conhecemos, daquilo que acontecia no início da história da igreja cristã. Naquele tempo havia alguns hereges que tinham pego a filosofia pagã da Grécia e eles começaram a ensinar que o mundo material era mau. O mundo mais excelente é o mundo das ideias, é o mundo espiritual. Então, para os filósofos gregos, certos filósofos gregos, a matéria em si era má. O mais nobre é o espírito.
Então, no início da era cristã, certas seitas começaram a aparecer dentro da igreja, ensinando que o Deus do Antigo Testamento, ele não poderia ser o Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, foi o Deus que criou tudo. Então, se Deus ele criou a matéria, esse Deus só pode ser mau. Outros dentro, para vocês terem uma ideia, dentro da igreja cristã começaram a surgir alguns que começaram a ensinar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, era um Deus sem amor, um Deus sem graça. Não que Deus seja engraçado, mas sem a graça. E por isso eles começaram a cortar o Antigo Testamento e a cortar algumas partes dos escritos do Novo Testamento, ficando apenas com algumas partes das cartas do apóstolo Paulo que interessavam a ele. Um desses homens chamava-se Marcião. Então notem que estes hereges, sejam aqueles que estavam negando o Deus do Antigo Testamento por ser ele o criador do universo visível, ou aqueles hereges que negavam o Deus do Antigo Testamento porque o achavam muito severo, eles fizeram sim uma desassociação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E por incrível que pareça, existem cristãos hoje que estão acreditando nessas mesmas histórias. Mas a fé cristã não faz essa separação entre Jesus e o Deus Criador que se revelou a Israel. Pelo contrário, Jesus ele veio revelar esse Pai para Israel e para o mundo. O Deus Pai que por sua providência determinou e criou toda a história da criação, para nos enviar o seu Filho unigênito Jesus para encarnar, tomar a nossa natureza humana com toda a sua realidade, só com uma exceção, sem pecado, entrar na história da criação, criando para si a sua natureza humana, tornando-se aquilo que ele não era, porque Jesus ele não era humano enquanto ele não encarnou, mas tomou a nossa natureza da carne e do sangue da Virgem Maria, se fazendo igual a nós, em sua alma, em seu corpo, novamente com exceção que ele não tinha pecado e permaneceu sem pecado. Jesus que veio e que quem olhava para ele via a glória do Pai. Quem o recebia, recebia o Pai. O Senhor Jesus que chamou para si aqueles que o Pai deu a ele. O mesmo Jesus que escolheu discípulos para ele e os ensinou a confiar nesse Deus Criador que é o sustentador de toda a criação. Veja, Jesus, ele falando aos discípulos dele no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, ele vai apresentar aos seus discípulos esse Deus como Pai deles. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele aponta para a criação. Observai, prestem atenção,
Olhem direitinho. Observai as aves do céu. Você não as vê plantando, preparando a terra, plantando, regando, para depois colher da terra o seu pão. Você não vê os passarinhos fazendo isso. Jesus diz: eles não semeiam, eles não colhem, eles não juntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Jesus, ele não falou de um novo Pai. Jesus, ele falou do Pai que sustenta a criação. É o Pai dos seus discípulos, a quem eles deveriam confiar. Era esse Pai, Criador e sustentador de toda a criação, como nós lemos antes do início do culto, no Salmo 104, que está suprindo as necessidades dos passarinhos, que está vestindo os lírios do campo de forma mais bela do que o rei de Israel, que mais fez o reino de Deus na terra, representado ali em Israel, prosperar, crescer em suas dimensões prometidas a Abraão, que fez reis e rainhas ficarem boquiabertos de tanta glória, só em ver a organização do seu reino, as vestes dos seus servos. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, porque Deus assim estava mostrando o uso. Jesus estava apontando por meio da criação para os seus discípulos verem que Deus cuida tão bem de coisas insignificantes em relação aos seus amados. Por isso que nós não podemos, como cristãos, fazer uma desassociação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Pai que Cristo revelou é esse mesmo Deus que se revelou a Israel. Em terceiro lugar, você confessa que Deus, ele é o Criador da matéria e do mundo visível e invisível. A matéria, ela não é eterna, como pensavam alguns filósofos gregos do passado e os ateus de hoje. A fé cristã, ela confessa que Deus, ele deu origem à matéria. Confessamos que Deus criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há. Assim, para o cristão, não havia matéria antes de Deus criar o universo. Isso pode aparentar para muitos hoje, e não é um problema de hoje, mas isso começou de um tempo atrás, ficou mais sério no século XIX, depois de do movimento evolucionista crescer e crescer, depois do iluminismo do século XVII, do século XVIII, século XIX, vinham as teorias da evolução mais claramente propagadas por Darwin. Parece que você cristão falar isso hoje é motivo de chacota. Se você fizer a universidade, a coisa vai ficar pior e mais feia para você lá dentro. Mas eu estou falando da fé cristã. A fé cristã, ela deixa claro que não havia matéria antes de Deus criar o universo. O Deus triuno é o eterno e a matéria não. Antes da matéria existir, o Senhor é. Ele diz: o meu nome é Yahvé, eu sou o que sou. Ele existe por Ele mesmo.
antes de tudo existir, só havia a Trindade. O Deus Todo-Poderoso em uma relação de amor eterno. Mas foi em dado momento que esse Deus de amor, na sua sapiência, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, na sua bondade, no seu amor, Ele disse: espera aí, eu vou querer criar. E aí, em dado momento, esse Deus, que não precisava de nada, Ele passou e resolveu trazer tudo do nada, tudo que nós vemos e aquilo que não vemos. Assim, o Deus Todo-Poderoso, pelo poder de sua palavra, Ele começou a criar tudo ex nihilo, ou seja, do nada. E Ele fez isso não por um processo evolutivo, mas por um ato criativo, trazendo do nada a matéria, trazendo do nada tudo e dando forma e ordem a tudo durante os 6 dias da criação, colocando a criação em boa ordem. E por isso, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, nós temos o relato de como Deus, Ele traz a matéria à existência, como Ele traz céu e terra à existência, e como Deus, Ele, durante um período de tempo, 6 dias, Deus, Ele começa a criar aquilo que vai habitar os céus e a terra e o mar. No primeiro dia, a Bíblia nos diz, Deus criou luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou o mar, a terra seca, as árvores e as plantas, demais plantas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. No sexto dia, Deus criou os quadrúpedes, os répteis e o homem. E no sétimo dia o Senhor descansou, parou de criar. Isso significa tudo pronto na criação. Nesse tempo Deus, Ele trouxe à existência todos os seres espirituais e materiais, dando a cada um desses seres forma e estabelecendo suas próprias espécies. Se você notou o relato de Moisés, Moisés foi muito antes de Darwin. Darwin nem existia, nem ninguém pensava em Darwin. Quando ele deixa muito claro em relação aos seres humanos e os seres animais, demais seres animais, que Deus, Ele saiu criando tudo conforme a sua espécie. A partir do versículo de número 11, Gênesis capítulo 1, versículo 11, disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E quando chega novamente a partir dos versículos de número 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Será que essa repetição, conforme a sua espécie, é algo que não deve chamar a nossa atenção? A ação criativa não foi por meio de um processo evolutivo, mas sim por uma ação criativa de Deus, conforme sua espécie. Deus quer manter a ideia, Ele prega isso por meio de Moisés, à nação de Israel, mantendo a ideia de tudo em ordem conforme a espécie que Deus criou. Deus criou assim, dessa forma. E Deus criou o homem de modo mais excelente do que todas as outras criações. Todas as vidas. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A espécie humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso nessa terra que nós vemos. E nos céus? Ora, a Bíblia não diz o dia, qual dia da criação. Deus, Ele criou os anjos, os vários, na verdade, milhares de anjos que povoam o céu. Serafins, querubins, esses anjos. Mas nós sabemos no livro de Jó que Deus criou esses anjos, e esses anjos estavam tão alegres enquanto Deus estava lançando os fundamentos da terra. Jó capítulo 38, versículo número 6, versículo número 7. Jó 38, 6, 7. Quando o Senhor está questionando Jó para fortalecer a fé de Jó, que já estava fraquinha nesse período aqui. No versículo 4, a pergunta de Deus é, Jó 38, 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Se refere aos anjos. Então o entendimento que nós podemos tirar é que os anjos, eles estavam assistindo, vendo, quando Deus estava fundando a terra. Então eles estavam muito alegres, eles estavam rejubilosos, quando Deus estava colocando a terra em ordem. Então vejam, crianças, quando você está vendo o que você vê nos céus, na terra, dentro do mar, eu acho incrível quando nós estamos no domingo à tarde, nós normalmente permitimos que as crianças assistam documentários sobre a boa criação de Deus. E eu gosto muito de ver aqueles documentários sobre a vida oceânica. Nós vemos quanta vida no mar. A terra é muito menos vida sobre a terra seca do que o que há dentro do mar. Quanta vida! E ali Deus está mostrando o seu poder para nós.
Deus criou, quando Deus mostra os grandes astros, o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza só, existem estrelas muito maiores do que o Sol, as galáxias, as estrelas. Aqui em Curitiba nós não podemos ver todos os dias e todas as noites nem o Sol e nem as estrelas, mas quando aparecem as estrelas é muito lindo. E quando o Sol aparece, muita gente quer bater foto, principalmente quem veio do Nordeste, do Sol. Mas Deus criou tudo isso. Deus criou tudo conforme sua espécie também aqui na Terra, o macaco como macaco. Criou o homem e a mulher. Entregou ao homem e à mulher o domínio sobre toda a criação. Meus irmãos, nós como cristãos, num mundo tão materialista que nós vivemos, onde impera uma falsa ciência, uma ciência especulativa, nós devemos não ter vergonha de confessar a fé que temos recebido do Senhor, pois está escrito, Hebreus 11, versículo 3. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 3. Quebrando toda a filosofia grega, toda a cabala judaica, nós confessamos o seguinte, Romanos 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, a confissão cristã, ela nos diferencia, na verdade ela nos santifica da filosofia pagã grega que tem recebido a posição, o status de ciência e tem novos nomes, essa filosofia pagã, novos nomes hoje, como por exemplo o evolucionismo. É uma filosofia pagã, simplesmente isso, quando você estuda. Em verdade, o evolucionismo, ele é uma confissão de fé que vem do paganismo e que exige de seus crentes mais fé que a fé no Deus Criador. É tanto que se você for estudar hoje em universidades sérias no exterior, o evolucionismo ele coloca-se num lugar de teoria. E muitos dos cientistas hoje já estão abandonando e declarando como é ridículo crer no evolucionismo. Existe até um conceito hoje, conhecido como designer inteligente, onde não só cristãos estão nesse movimento e defendendo esse conceito, mas cientistas ateus defendendo que há um arquiteto inteligente que planejou tudo no universo. Porque quando você olha as estruturas e complexidades da criação, você não pode imaginar, se você de fato é um cientista, que isso veio do acaso, que isso foi produto de uma seleção natural, que isso é algo que surgiu de uma explosão. Se você é um cientista sério, estudando a criação, porque a ciência verdadeira ela vai estudar e vai trabalhar aquilo que existe, você não poderá abraçar de livre consciência, sem essa fé evolucionista, a ideia de Darwin, as ideias de Darwin. Toda a criação aponta para o Criador. Toda. Toda a criação está do céu dizendo: eu sou Deus. E quem deve ficar preocupado mais do que isso, com essa verdade, de promover essa verdade? Os pais. Nós pais.
Nós precisamos reconhecer o perigo que os nossos filhos, eles estão passando, sendo entregues a escolas não cristãs. E escolas que se dizem cristãs, mas que estão seguindo à risca o currículo que vem do governo federal, que por sua vez, o governo federal segue os currículos impostos mundialmente. Nesses currículos, a fé pagã evolucionista tem sido pregada, e não só pregada, mas imposta aos nossos filhos pelos currículos escolares, seja desde a classe mais nova, do período mais da creche, onde se colocam as crianças hoje, até o doutorado na mais alta academia. A fé evolucionista ela está sendo imposta via escola, via os desenhos animados, via os filmes de Hollywood, via internet. Os nossos filhos, eles estão sendo encharcados. E por isso nós, pais, precisamos em oração estar orando, intercedendo para que o Senhor proteja o coração dos nossos filhos desta má influência maligna, pagã. Nós devemos estar labutando e trabalhando para que eles estejam recebendo a instrução devida na fé cristã. E por isso eu me preocupo muito com o pensamento que entra até dentro da igreja de nós pais entregarmos nossos filhos para a escola integral. E quando nós vemos as fraquezas também de nossas famílias para instruir, identificar o erro e instruir as nossas crianças na fé bíblica, afastando dela a fé pagã do evolucionismo. Entenda que Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é Pai de Jesus Cristo, Ele é Deus dos seus filhos. Sobre seus filhos, sobre cada um dos nossos filhos, esse Deus colocou o seu nome, porque Ele ordenou que os seus discípulos fossem batizados em seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. E é dever nosso, como pais cristãos, ensinar aos nossos filhos a identificar e a rejeitar a fé pagã, a fé evolucionista. Em quarto lugar, meus irmãos, você, como crente, confessa que Deus sustenta e governa tudo o que Ele criou. Isso nos afasta de um conceito falso chamado deísmo. Esse conceito ele diz o quê? Ele diz que, olha, Deus de fato criou tudo, mas como um relojoeiro, Ele cria o relógio, Ele dá corda e Ele deixa esse relógio trabalhar. O deísmo, ele prega isso para você, olha, Deus está lá, Ele entregou essa criação a leis irracionais, impessoais, as leis da natureza. O cristão, ele diz não ao deísmo. O cristão, ele crê que Deus, ele sustenta todas as coisas e governa todas as coisas por seu eterno conselho e providência. Resposta 26. É o Deus que criou e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Está no catecismo, na resposta de número 26. Então assim, desde a eternidade, nós estamos confessando que Deus tem um plano, Deus tem um conselho. Conforme esse conselho, Deus ele tem trazido tudo à existência. Deus ele tem sustentado tudo, Deus ele tem governado tudo conforme esse conselho que é de acordo com a sua perfeita boa vontade. Então, para você que é cristão, nada passou a existir e deixar de existir, nada acontece ou deixa de acontecer fora desse conselho de Deus.
Pois o conselho de Deus ele foi formulado e determinado desde a eternidade, pois é um conselho eterno, lá antes de tudo. E nada pode alterar, nada pode impedir ou frustrar esse conselho de Deus. Nem Satanás com todos os seus anjos, nem todos os homens maus que existem na terra, nada pode frustrar os planos de Deus. É o Deus onipotente que determinou. É o Deus providente que está governando tudo. É Deus que está garantido com o seu poder e providência que tudo será executado desde a eternidade até a eternidade. E os santos cantavam crendo nisto. O Salmo de número 33, versículo 11, veja por favor. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. A igreja do Antigo Testamento podia saber que tudo no final redundará em bem para a igreja. E Jó, ele disse, depois de todas as suas provações, Jó 42:2, ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jesus Cristo, mais adiante, em Mateus capítulo 10, estimulando os seus discípulos a confiarem no Senhor, veja o que ele diz. Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, que é menos do que 1 centavo. E nenhum deles cairá em terra sem o quê? O consentimento do vosso Pai. Você pode imaginar isso, que você está andando na rua e vê um passarinho caindo. Tuf. Parece uma coisa ridícula eu falar isso num tempo moderno de hoje, mas é o que Jesus ensinou numa época onde existiam epicureus, por exemplo, uns filósofos, uma escola grega que dizia que tudo está no acaso aí, tudo está acontecendo aí, os deuses não se importam conosco. Penso que nessa época aqui faltava as mesmas filosofias que hoje existem no mundo, não. Jesus está dizendo que um passarinho não cairia no chão se não fosse a vontade de Deus. Se não for Deus dizendo caia. Por isso, os discípulos de Jesus, eles são estimulados a confiarem no Pai Celestial. Os discípulos são estimulados a buscarem primeiramente o reino de Deus e a justiça. Esses homens e essas mulheres estão sendo chamados a de fato olharem para Deus não como um Deus limitado, um Deus de domingo, um Deus de coisas espirituais que só se limita à sua vida espiritual. Não, os discípulos estão sendo chamados a confiarem num Deus Todo-Poderoso que está controlando cada molécula, cada átomo que existe dentro desse universo, que está dizendo aos seus que Ele cuida deles em todos os seus detalhes. Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Segundo esse conselho de Deus, Deus tem cuidado de toda a criação, não deixando faltar comida para passarinhos e nem vestes, belas roupas para os lírios. Os discípulos devem confiar que o Pai deles cuidará deles com amor paternal. Versículos 27 a 30 da passagem que lemos em Mateus capítulo 6. Em penúltimo lugar,
que é o quinto lugar da nossa confissão, você confessa que o Deus Criador é seu Deus e seu Pai por causa de seu Filho. Veja na resposta de número 26, a última parte: é meu Deus e meu Pai por causa de seu Filho. O credo não é apenas uma declaração de fé na existência de Deus, porque hoje as pessoas dizem, creio em Deus, não é? No Brasil ainda as pessoas dizem isso, muita gente diz isso, creio em Deus, eu creio em Deus. Mas você acha que é muita coisa crer em Deus? A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e estremece. O livro de Tiago fala isso. O diabo crê em Deus e estremece. Daí você pode ver que crer em Deus não é tudo para um pecador. Porque a fé que o diabo tem em Deus é até mais forte do que a fé de muitos homens, que o diabo treme. Quantas pessoas que estão dizendo que creem em Deus vivem como se Deus não existisse. É verdade ou não? É verdade. O cristão, ele confessa, além de crer em Deus, que ele é filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós, porque nós estamos afirmando que quem conquistou a nossa adoção foi Cristo, por causa de Cristo. É mediante a fé em Jesus Cristo que a Bíblia nos diz, recebemos o poder, ou seja, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Pela obra de Cristo nós fomos resgatados do poder do diabo e do pecado. Pela obra de Cristo nós fomos incluídos na família de Deus. Efésios capítulo 2 nos fala isso, a partir do versículo número 11. Somente pela obra de Jesus Cristo nós fomos feitos de filhos da ira. Éramos filhos da ira, também como os demais homens e mulheres caídos. E passamos a ser filhos amados pelo Pai. Efésios capítulo 2, 1 a 3, e todo Efésios 2, de 1 a 10, fala isso. É pela obra de Jesus Cristo que você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, como diz Romanos capítulo 8, versículo 15, Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. É o Espírito que Cristo nos deu, nos doou, que nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus. Isso é a revelação do Evangelho. E nesse ponto não custa acrescentar, e é até bom esclarecer mais, que essa declaração que por causa de Jesus Cristo é que você não foi feito filho de Deus por causa da sua fé. Opa, pastor, está entrando em contradição? Não, porque a Bíblia ela mostra que fé, ela não causa salvação, mas fé é resultado da eleição de Deus. Jesus ele falou em vários lugares que aquele que vem a mim é porque o Pai o trouxe. A Bíblia nos fala que a fé é dom de Deus. A Bíblia fala que a fé é dos eleitos de Deus. É claro que nós somos ligados a Cristo mediante a fé. Somos regenerados pelo poder do Espírito. Ele nos dá a fé. E nessa regeneração, nessa operação do Espírito, nós passamos pela graça de Deus. A fé é gerada em nós e nós abraçamos Cristo. E assim, o meio que recebemos essa adoção que recebemos o direito, é a fé, sim. Mas isso porque Deus já estava agindo e Deus determinou que assim fosse.
Eu quero dizer isso para que não criem confusão na mente das pessoas, como se o homem, por sua fé, ele pudesse conseguir essa adoção. Não é isso que a Bíblia ensina. Fé é o meio que recebemos Cristo, mas a fé é uma consequência da obra de Cristo em favor dos eleitos. Porque a fé é um presente de Deus. Em sexto e último lugar, você confessa a confiança plena em seu Deus e Pai Celestial. No primeiro artigo do credo, você está confessando que confia em Deus de tal maneira, veja, resposta de número 26, nele, em Deus Pai, confio de tal maneira que não duvido que proverá tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma, e que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isto Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazê-lo por ser um Pai fiel. Isso é a sua confissão cristã. E que declaração linda essa! Que declaração consoladora essa! Às vezes você passa a semana inteira sem abrir o catecismo. A semana inteira no corre-corre da sua vida, sem meditar no credo apostólico. Você pode estar pensando, mas pastor, tem que meditar na palavra. Imagina, se você não medita na palavra que já nos é ensinada de modo tão simples no credo e no catecismo. Imagina quem dera você meditar na pura palavra de Deus que está na Bíblia. Você deve meditar na palavra, mas se você não consegue não ler seu catecismo e nem ler o credo na sua simplicidade, como você vai aprender por você mesmo, sem o auxílio deles, as profundas promessas de Deus para você no Evangelho? Então, às vezes, no corre-corre da vida, a gente não está lendo nem Bíblia, que é a fonte da nossa declaração de fé, nem os nossos padrões de fé. A gente acorda de manhã cedo, mal escova os dentes, embora que escovar os dentes ninguém esquece, botar perfume ninguém esquece, né? Vai orando no meio do caminho, pega o ônibus, chega no trabalho, passa a semana todinha, daqui a pouco está roncando dentro de casa, dormindo tão cansado, sem passar a semana meditando na palavra. Isso é a realidade. Não deve continuar assim, mas é a realidade. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, que declaração linda e consoladora nós temos, especialmente porque nós sabemos e provamos tribulações, desacertos, nós temos as preocupações em nossas vidas, ou ninguém aqui tem essas coisas. Nós provamos no nosso dia a dia que a gente não está mais naquele jardim de delícias. Nós estamos no mundo depois da queda. Nós estamos em um mundo, em uma natureza que sofre e debaixo da maldição de Deus por causa de nossos pecados, pecados que Adão e Eva no início fizeram e legaram para nós as consequências. Somos filhos de Deus no meio de um inimigo, de um mundo que é inimigo de nosso Pai. Nós estamos nessa vida conturbada. As dificuldades, as ansiedades e os medos são coisas reais nessa vida conturbada. E talvez você esteja provando essa realidade de modo até mais intenso nesses últimos dias, nesses momentos de sua vida. Porém, meus amados irmãos, veja o quanto consolo e quanta beleza nós podemos tirar da confissão de nossa fé. O que é que você confessa? Você confessa, não duvido. Eu não tenho dúvida. Eu não desconfio. Eu não duvido. Eu não duvido que meu Pai proverá tudo o que for necessário para o meu corpo e para a minha alma. Eu pergunto a você, por que você deve ficar ansioso, preocupado, preocupada?
com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, com a sua saúde, com o seu futuro, o futuro dos seus filhos, com as perseguições à igreja, com o progresso da pregação. Eu falo aqui uma preocupação que tire o sabor da sua vida, uma preocupação que deixe você com uma ansiedade e um medo pavoroso. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quem está no controle da criação? Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quem é que envia para você provações? Eu espero que você não caia nessas heresias de hoje em dia que diz que Deus não manda doença para crente, que Deus não manda perseguição para crente, que Deus, esse tal do evangelho da prosperidade que só faz prosperar os líderes deles. Deus, o Pai Celestial, controla, você crê que Ele controla ou não a criação? Eu pergunto a você, não é nosso Pai Celestial que nos aperfeiçoa mediante os vários tipos de provações que Ele nos manda nessa vida? Não é isso que Tiago nos ensina? Você acha que esse Pai Celestial fará algo para o mal da sua alma e do seu corpo? Será que o seu Pai Celestial, Ele deseja mal para você? Será que falta poder a esse Pai Celestial para transformar em bem todo o mal que Ele possa enviar para você nessa vida conturbada? Falta poder dEle? Será que falta vontade nele para manifestar amor em meio a essas tribulações e por meio dessas tribulações e do socorro? A vida é conturbada, mas o seu Pai é Deus e Pai fiel, ou não? Os discípulos, eles foram chamados, irmãos e irmãs, por Jesus, com a promessa que na vida eles teriam muitas aflições. Os discípulos de Jesus, eles provaram isso. Eles deveriam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e em meio a uma vida conturbada, confiando somente em seu Pai Celestial, na certeza que as outras coisas necessárias para a sua vida, para o seu corpo e sua alma, seriam supridas. Então, se alguém deseja seguir Jesus para não passar por tribulações, essas pessoas estão procurando alguém errado para seguir. Mas, se você conhece o Senhor da Bíblia, Jesus da Bíblia, e se você, pela graça de Deus, crê que este Jesus, por causa dele, você tem Deus como Pai, fique certo que, mesmo vivendo uma vida cheia de tribulações, enviadas por esse mesmo Pai, esse Pai é Deus fiel e Pai fiel seu. E se Deus, concluindo, é seu Pai fiel, que de fato Ele é, Ele não vai deixar de cumprir nenhuma das promessas da sua aliança para você. Deus, Ele adotou você mediante a obra de Cristo. Deus, Ele provará com certeza você, mas uma das promessas da aliança é que Ele não vai provar você além de suas forças. Lembre-se disso quando você estiver passando por tribulações. Ele é fiel. E quando você estiver sendo provado e achar que está chegando ao seu limite, que não aguenta mais, etc. Primeira coisa que eu quero dizer a você para encerrar essa pregação: pare onde você estiver. Olhe a criação. Se você não conseguir olhar para a criação, escute os passarinhos. Olhe para a criação é como um livro
lindo livro, que mostra a você o poder de seu Pai. Então esse Deus que se revela na criação, Ele vai mostrar a você, por meio dessa criação, o quanto Ele cuida muito bem de coisas de menor importância do que você. E que se esse Deus, Ele cuida dessas coisas tão menores, como Ele vai deixar de cuidar daqueles pelos quais Ele entregou o seu amado Filho Jesus Cristo? Como Ele vai deixar de cuidar daqueles pelos quais Ele levou o seu Filho a morrer pendurado numa cruz? Como? Vocês valem muito mais do que passarinhos e lírios. Olhe para a criação. Nesse momento de tribulação, você ouça o Evangelho, lembre-se do Evangelho, ouça a palavra de Deus a você. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que tem você como filho amado dele por causa de Cristo. Por causa da obra de Cristo, o coração de Deus, Ele não está com ira, cheio de ira contra o seu povo. Por causa da obra de Cristo, o coração de Deus está cheio de amor por você. Amor paternal. Está transbordante de cuidados por você. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Ele nunca abandonará você, porque Ele já desamparou o seu Filho da cruz, para que eu e você, como filhos dEle, adotados, nunca mais fôssemos desamparados. Isso é o Evangelho que diz para nós. E por isso nós podemos estar certos que o que nosso corpo e a nossa alma precisam, Jesus, por causa de Jesus, Deus irá suprir. Essa confissão, meus amados irmãos, é tão bela e tão consoladora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É sua confissão, como crente. Agarre-se nela, porque é o Evangelho. Agarre-se nela para animar a sua alma nas suas noites escuras, nos seus vales da sombra da morte. Agarre-se nela para ter consolo em meio às tribulações. Ela é o Evangelho. Alimente sua esperança nessa confissão bíblica de que você é filho do Deus Criador dos céus e da terra por causa de Cristo. Esse Deus que é fiel, esse Deus Todo-Poderoso que pode transformar em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Ele pode fazer isso porque Ele é todo-poderoso. E Ele quer fazer isso porque Ele é um Pai fiel. Por isso, diante de um mundo caído, de um mundo sem esperança, de um mundo debaixo de maldição, onde os homens e mulheres não sabem para onde correm ou correrem, confie e confesse. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Oremos.